Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa de hoje comigo, professora Sara. Fica ligado agora na habilidade que nós vamos desenvolver nessa primeira aula. Nós iremos inferir informações a partir de texto, inferência local ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Na aula de hoje, a gente vai iniciar falando sobre o nosso projeto de fluência. Nosso projeto de fluência hoje, sexta-feira, é o quarto dia. E no quarto dia é o dia em que a gente avalia como foi o nosso desempenho ao longo da semana no nosso projeto. E é o dia de fazer a leitura cronometrada. Nessa leitura você vai utilizar um cronômetro para marcar o tempo que você precisa para ler o texto. Então convido você para treinar comigo o texto Chegaram as Férias e depois que assistir às suas aulas, você vai pegar o seu texto e fazer essa leitura marcando o tempo que você precisa para ler. Então, treina mais uma vez aqui junto comigo. Chegaram as férias. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão até fora de hora. Vou ler o que eu quero, de noite e de dia, brincar com o cachorro ou fazer folia. Chá, xarará, rará, xarará, rará, rará. Com todos os amigos vou ficar de bem, só volto para a escola no ano que vem. Então, esse é o texto que você vai ler e vai cronometrar o tempo que você precisa para concluir a leitura. Agora, vamos falar sobre o texto do gênero em estudo. E hoje nós vamos revisar sobre esse gênero textual nessa primeira aula, poema. E nós vamos colocar aqui esse texto, As Fadas Dançam no Ermo, de Fernando Pessoa. Convido você para conhecê-lo e fazer a leitura junto comigo. As fadas dançam no ermo. As fadas dançam no ermo, sem ninguém as poder ver, nessa clareira sem termo, que é cercada de esquecer. Dançam num ritmo diverso do que a vida faz e canta, que é um poema sem ter verso e sem se ouvir nos encanta. Tal é a dança que a aragem interrompe e nos vem dar. É só ruído da folhagem, o que fiz foi uma viagem ou só não quero sonhar? Esse texto está disponível no site casafernandopessoa.com-lisboa.pt. Eu trouxe ele para que a gente possa analisar, possa trabalhar nessa nossa aula sobre informações em poemas. Nós vamos avaliar, analisar informações e fazer uma revisão sobre esse gênero e sobre essas inferências. Primeiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Qual é o assunto do texto? Olha, o assunto ele fala sobre fadas, mas lá no finalzinho o autor questiona se ele fez uma viagem ou se ele só não quer sonhar, o que nos leva a pensar que o autor está descrevendo um sonho que ele teve sobre essas personagens, as fadas. De que personagem mágico o autor fala? Faço essa pergunta, não é? Ele fala sobre as fadas, que são seres mágicos, místicos, encantados. Os acontecimentos do poema foram reais? Justifique. Mostra que não, porque lá no final ele fala que, pergunta, ele questiona. Eu fiz uma viagem ou só não quero sonhar? Mostra que ele teve um sonho com aquela situação, com aquela realidade, com aquele espaço onde estavam as fadas e que ele gostou tanto daqueles fatos que ele gostaria que fossem a realidade, que representassem a realidade.
Ele queria ter feito de fato uma viagem para o ambiente em que ele estava no seu sonho. Então, os fatos, os acontecimentos do poema não foram reais, porque ao final do texto ele mostra que teve um sonho. Em que gênero textual é comum encontrarmos fadas e outros seres encantados? Qual é o gênero textual que a gente consegue perceber a presença de fadas, de bruxas, de dragões e outros seres que a gente observa que são encantados, que são seres mágicos, fantásticos? São os contos de fadas. Todo mundo já observou que nos contos de fadas a gente encontra fada, encontra bruxa, encontra outros seres encantados, anões, gnomos e outros. Agora, nós vamos fazer a leitura, né, a análise do texto. Nós vamos fazer a leitura de trechos do poema para poder analisar e responder o que está sendo pedido em cada questão. Na primeira questão diz: releia os versos 1 e 2 do poema e em seguida responda o que se pede. Verso 1 e 2 está aqui nesse quadrinho. As fadas dançam no ermo, sem ninguém as poder ver. A palavra ermo no texto faz referência a um lugar desabitado, onde se está a sós. O poema fala que as fadas dançam no ermo sem que ninguém possa vê-las, porque elas A. não gostam de companhia de ninguém e ficam sozinhas. B. não conseguem ir a outros locais que sejam habitados. C. porque são seres encantados e mágicos que vivem na imaginação. Ou D. porque preferem se esconderem para que ninguém as veja. O que vocês acham que pode representar essa fala, esses dois poemas? Que ele fala que as fadas dançam no ermo sem que ninguém possa vê-las. É porque elas gostam de ser sozinhas e não gostam de companhia? É porque elas não conseguem se mudar para um lugar que seja mais habitado? O que vocês acham que é a informação que corresponde à resposta? As fadas, elas são seres encantados. E elas existem realmente? Não. Onde é que elas existem? Na nossa imaginação. Então, quando um poema ele fala que as fadas dançam no ermo sem que ninguém possa vê-las, é porque as fadas são seres encantados e mágicos que vivem na nossa imaginação, certo? Agora, vamos continuar essa interpretação, né, essa análise, interação com o texto, na segunda questão. Releia a última estrofe do poema. Tal é a dança que a aragem interrompe e nos vem dar. É só ruído da folhagem? O que eu fiz foi uma viagem ou só não quero sonhar? De acordo com o verso final da estrofe, podemos afirmar que o autor... Pronto. Primeiro vamos analisar qual é o verso final. Lembrando que um poema ele é organizado em versos e estrofes. O verso é cada linha. Cada linha do poema nós temos um verso. Aqui, ó, temos um verso. Essa outra linha, mais um verso. Outro verso. Aqui mais um. E aqui o último verso dessa estrofe. Esse conjunto de versos, como eu falei, ele vai compor a estrofe. Então, temos aqui a última estrofe do poema. E ele pede aqui, ó, de acordo com o verso final, ou seja, com o último verso. Qual é o último verso? Ou só não quero sonhar. De acordo com esse verso, ou só não quero sonhar, podemos afirmar que o autor do poema fez uma viagem de verdade para um mundo encantado? B. Teve um sonho que pareceu real
e queria que fosse realidade? C. Não queria ter sonhado com nada, pois não gostava. D. Não conseguia se lembrar do sonho que havia tido. Qual a resposta correspondente? Quando ele fala, o que eu vou ler até os 2 últimos versos para ficar melhor a compreensão. O que eu fiz foi uma viagem ou só não quero sonhar? Quando ele fala essa informação, né, quando ele coloca esses 2 versos, mostra o quê? Que ele fez uma viagem de verdade? Não, não mostra que ele fez uma viagem de verdade. Questiona se ele fez uma viagem porque parecia algo real, uma viagem verdadeira. B. Teve um sonho que pareceu real e queria que fosse realidade. Olha só, essa alternativa, letra B, ela corresponde melhor até agora à nossa resposta. Vamos analisar a letra C. Não queria ter sonhado com nada, pois não gostava. Em algum momento a gente consegue perceber que o autor não gostava de sonhar? Não, não conseguimos perceber isso. Percebe-se ao contrário, que ele gostou do sonho que ele teve. Letra D. Não conseguia se lembrar do sonho que havia tido. Na letra D está completamente distorcida. Por quê? Porque ele relata todas as informações que ele poderia ter tido no seu sonho. Então, vamos chegar como resposta a letra B. Ele teve um sonho que pareceu real e queria que de fato fosse realidade. Então, de acordo com a estrofe final, o autor do poema mostra que teve um sonho que pareceu real e queria que fosse realidade mesmo. Na terceira questão, nós temos: o poema relata sobre um sonho do autor, no qual ele percebe as fadas dançando em seu mundo, um lugar desabitado pelas pessoas. As fadas são seres mágicos, encantados, conhecidos no imaginário por serem capazes de mudar o destino dos seres. As fadas são seres muito comuns no gênero textual. Fábulas, relato pessoal, contos de fadas ou nos poemas. Já falamos sobre isso lá no início, né? A gente sabe que as fadas, elas são seres comuns em um gênero textual narrativo, e esse gênero textual que é do tipo narrativo é conhecido como os contos de fada, os contos de fadas mais especificamente. Então, temos aí como resposta a letra C. No poema, ele vai relatar sobre um sonho do autor que fala sobre fadas, que são seres mágicos, né? Que são seres encantados. E esses seres, eles são comuns no gênero textual contos de fada. Nós vamos agora reler o poema e nós vamos identificar palavras que rimam e circulá-las. Crianças, aqui está mostrando primeira questão, mas aqui é a quarta questão, tá bom? As fadas dançam no ermo, Fernando Pessoa. Para facilitar a nossa compreensão e a nossa identificação das palavras que rimam, vamos colocar aqui separadinhos também os versos, como está escrito lá no início. Vamos fazer aqui a leitura do primeiro. As fadas dançam no ermo, sem ninguém as poder ver, nessa clareira sem termo, que é cercada de esquecer. Dançam num ritmo diverso, do que a vida faz e canta, que é um poema sem ter um verso, e sem se ouvir nos encanta. Tal é a dança que a aragem interrompe e nos vem dar. É só ruído da folhagem? O que fiz foi uma viagem ou só não quero sonhar? Pronto, fizemos a leitura do poema inteiro.
Vamos agora reler só a primeira estrofe. Lembrando, estrofe é o conjunto de versos e verso é cada linha do poema. Cada linha do poema é um verso. Então aqui, olha, nessa primeira estrofe, vamos ler aqui os 4 versos dela. As fadas dançam no ermo, sem ninguém as poder ver. Nessa clareira sem termo, que é cercada de esquecer. Temos palavras que rimam. Professor, eu não me lembro o que são palavras que rimam. Pois vamos lembrar? Palavras que rimam são aquelas que têm um final, o som final igual ou parecido. As palavras que têm o som final igual ou parecido são consideradas palavras que possuem uma rima. Então vamos lá? Nós temos aí na primeira estrofe palavras que rimam. Temos quais? A palavra ermo. E a palavra ermo rima com quê? Termo. Muito bem. Pronto. Já temos as palavras que rimam aqui na primeira estrofe. Ainda tem mais na primeira? Temos a palavra ver. Ela vai rimar com qual? Com esquecer. Isso, muito bem. Então, ermo, termo. Ver, esquecer. Encontramos aqui as palavras que rimam na primeira estrofe. Vamos agora para a segunda estrofe. O que é estrofe? Um conjunto de versos. Vamos ler aqui os 4 versos dessa estrofe. Verso é cada linha, tá bom? Dançam num ritmo diverso do que a vida faz e canta, que é um poema sem ter um verso e sem se ouvir nos encanta. Existem palavras que rimam aqui nesse poema, nessa estrofe do poema. Existe a palavra de verso, e a palavra de verso vai rimar com que palavra? Com a palavra verso. E qual é o verso dessa estrofe em que está essa palavra? No terceiro verso, aqui, olha, na terceira linha, terceiro verso da segunda estrofe. Temos a palavra verso. Muito bem. Continuando. Pronto, podemos seguir para a estrofe seguinte ou ainda temos mais palavras que rimam nesta? Temos a palavra canta no verso 2. Sim. E a palavra canta vai rimar com qual? Encanta, que está lá no verso 4 da segunda estrofe. Então, temos de verso, que rima com verso, e canta, que rima com encanta. Muito bem. Agora podemos sim seguir para a terceira estrofe. Vamos aqui fazer a leitura desses 5 versos da terceira estrofe. Tal é a dança que a aragem interrompe nos vem dar. É só ruído da folhagem, ou o que fiz foi uma viagem, ou só não quero sonhar. Temos aqui palavras que rimam? Temos a palavra aragem. Qual a palavrinha que vai rimar com a palavra aragem? Muito bem, a palavra folhagem. Pronto, agora tem outra que rima com aragem, folhagem? Temos. Qual? Viagem. Muito bem. Então, aragem rima com folhagem e viagem. Temos alguma outra palavra aí? Temos a palavra dar. E a palavra dar vai rimar com que palavra aqui dentro deste verso? Aliás, dentro dessa estrofe? Com a palavra sonhar. A palavra sonhar está lá no último verso, no 5º verso da terceira estrofe. Sonhar. Muito bem, então temos aragem, folhagem e viagem, que rimam entre si, e dar e sonhar. Outras 2 palavras que rimam,
aqui nesse poema, nessa estrofe do poema. Vamos ler aqui somente as palavras que rimam, na ordem que elas aparecem. Vamos lá? Na primeira estrofe, ermo, ver, termo, esquecer. Na segunda estrofe, diverso, canta, verso, encanta. Na terceira estrofe, aragem, dá, folhagem, viagem e sonhar. Pronto, analisamos o poema, circulamos as palavras que rimam entre si. E essa foi a nossa primeira aula, nós fizemos uma revisão sobre o poema, inferimos, analisamos informações que estão nos poemas, atividade de interpretação. Espero que vocês tenham gostado do poema que nós trabalhamos hoje, das questões que nós apresentamos. Agradeço pela sua presença e daqui a pouco a gente retorna com a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje.